Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa terça-feira, dia 17 de agosto, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida. E hoje Jesus, mais uma vez, nos desafiando, falando da dinâmica do reino e a questão da riqueza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, Mateus 19, 23 ao 30. Então, Jesus disse aos discípulos: em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram totalmente perplexos e perguntaram: quem, pois, poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vós, que me seguiste, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de ontem termina com o jovem rico saindo triste, porque não foi capaz de renunciar os seus bens para seguir a Jesus. Então, os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, então, como é a dinâmica do reino? Porque esse jovem parece que era um cara legal, que vivia os mandamentos, mas não deu conta. E Jesus diz: olha, dificilmente um rico vai acolher, vai aceitar a dinâmica do reino. A palavra do Evangelho é: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui não quer dizer que os ricos não terão salvação. Jesus está dizendo que os ricos têm muita dificuldade para compreender a dinâmica do desapego. Muita dificuldade para entrar na dinâmica do Evangelho. E por isso, até hoje, a gente percebe assim aquelas desculpas, aquele jeitinho: eu sou rico mais, eu tenho dinheiro mais. Não é assim? Por quê? É difícil. A proposta de Jesus é muito radical. E em outra passagem, Jesus vai dizer: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não só pobres economicamente falando, mas pobres que são capazes de amar a Deus sobre tudo. Pobres aqueles que são capazes de se compadecer do outro. Porque o apego ao dinheiro nos impede
impede de vivenciar o verdadeiro bem. As riquezas são boas, o dinheiro nos faz bem, não o apego. O apego nos faz muito mal, até na igreja. A igreja precisa de dinheiro, precisa de construir, precisa de investir. Mas é muito feio, para não dizer outra coisa, um padre que é apegado em dinheiro. Um pastor que é apegado em dinheiro. É contra a lógica do reino de Deus. Porque a lógica do reino de Deus é a partilha, é o desapego, é a administração dos bens, mas sabendo que nós não somos donos. E por isso os nossos bens têm uma finalidade social. Então, Pedro pergunta a Jesus: Senhor, mas nós fizemos o contrário. Se aquele jovem não deu conta, nós deixamos tudo para te seguir. O que vamos ganhar com isso? E Jesus diz: olha, se aquele jovem foi um contra-testemunho da vocação, vocês, discípulos meus, dão o testemunho do desapego. E Deus não é injusto para aqueles e aquelas que o seguem. Quem tiver deixado tudo para me seguir, Deus o recompensará com a vida eterna, com a vida feliz, com aquilo que aquele jovem buscava. Ele não buscava a vida eterna? E é esta a proposta de Jesus. Quem for capaz de deixar tudo, vai encontrar a vida eterna, a vida feliz. Portanto, o nosso maior desafio é manter a liberdade de coração, mesmo diante dos muitos bens que possuímos. Como diz o salmista: caso cresça, Senhor, os meus bens, que meu coração não se apegue a eles. Talvez essa seja a oração que nós precisássemos fazer todo dia. Senhor, que o meu coração permaneça unido a Ti e não apegado aos bens que possuo. Porque somente um coração livre, desapegado, é capaz de partilhar, é capaz de viver a dinâmica do reino, é capaz de deixar tudo para seguir esse Jesus, nosso verdadeiro tesouro, nossa verdadeira riqueza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.